voltei para explicar sobre a definição da duração ou do tempo de duração das atividades no gerenciamento do tempo. Eu te avisei que vinha a conta pela frente, então se prepara, porque dá-lhe fórmula agora, tá certo? Como a gente precisa estimar o tempo de duração de cada uma das atividades, a gente precisa ter alguma fórmula para calcular isso. E aí eu vou te dizer que existem pelo menos 3 métodos para a gente fazer a estimativa da duração do tempo de um projeto. Eu vou começar falando desses dois, que é o top-down e o bottom-up, que tem aí uma forma diferente de encarar a duração da atividade, tá bom? Então, assim, no primeiro método, que é o método top-down, a gente está pensando o seguinte, a gente está fazendo o cálculo das atividades olhando sempre para frente, tá? Então, nessa situação, a gente tem uma condição que a gente vai obter com o nosso cálculo a data mais cedo possível para o início de cada uma das atividades. Então, a gente sempre vai puxar, assim, para uma previsão mais otimista. Tá? Então, quanto mais rápido eu consigo iniciar cada uma das atividades. Então, para fazer esse cálculo, eu vou usar essa formulinha que está aqui, tá? Que é a TJ igual max vezes TI mais DIJ, e aí a gente tem aqui embaixo a explicação dos termos. Então, o que é esse T? T é a data que eu vou obter. Então, quanto mais rápido eu vou conseguir começar os meus projetos. E o D é a duração das atividades predecessoras imediatas. Então, o que significa? Quanto tempo que dura cada uma das atividades que vem lá na frente, tá? Então, o TI é a data mais cedo que eu consigo ter desses eventos que estão lá na frente, e o DI é a duração de cada um desses eventos que vem lá na frente. Por aí, você já conseguiu perceber o seguinte, para usar essa fórmula, você tem que saber qual é o tempo estimado de duração das atividades que vem lá, que são predecessoras, ou seja, que vem lá atrás, tá certo? E aí a gente tem o método do bottom-up. No bottom-up, a gente vai olhar para trás. Então, o que eu vou obter com essa estimativa? Eu vou obter a data mais tarde possível para iniciar cada uma das atividades. Eu posso dizer que isso, de alguma forma, é uma previsão mais otimista. Pessimista. Então, nessa técnica aqui, você vai conseguir enxergar, por exemplo, puxa, mas qual é a data mais assim, atrasada, mais tarde que eu consigo chegar para cumprir ou para executar uma determinada atividade, tá? E aí, o cálculo é semelhante ao cálculo que a gente fez em cima. A diferença é o quê? Que no top-down, a gente vai usar a função max, e no bottom-up, a gente vai usar a função min, que é o mínimo, tá? Então, aqui a gente tem TJ, que é o tempo, né, que eu vou obter para cada atividade, é a função mínima do quê? Da TI, que é a data mais tardia dos eventos, e a DIJ, que é a duração das atividades. Então, também você vai perceber que para usar esse método do bottom-up, você vai ter que ter uma estimativa daquilo que vem lá para frente. E no caso, você tem que ter uma estimativa de todas as atividades que vêm lá para frente. É um pouco mais complexo da gente usar. E aí, o que eu quero mostrar para você? Esse aqui é um diagrama que a gente usa para mostrar os caminhos críticos do projeto. O que é um caminho crítico do projeto? É o caminho onde você vai conseguir encontrar a pior previsão possível de tempo, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, ó? A gente tem o início da atividade, né? E aí a gente tem atividade número 1, que é a atividade A, tá certo? Esses números que estão aqui em cima, esse 1, 5, 5, e os números que estão embaixo, que é o 1, o 0 e o 5, eles mostram para mim as datas. Primeiro, a data de início, mais cedo que eu tenho de uma atividade, o tempo de duração
e o término mais cedo dessa atividade, tá? Aqui embaixo, esse 1 representa o início mais tardio da atividade, então quanto mais tarde ela pode começar, em termos de dias, isso aqui é quantidade de dias, tá? Esse do meio representa a folga total, que é a folga que eu tenho entre uma atividade e outra. E aqui embaixo, esse 5 representa o término mais tardio de uma atividade. Então, de forma mais resumida, aqui em cima eu tenho os prazos mais otimistas possíveis. E aqui embaixo, os prazos mais pessimistas possíveis, tá certo? E aí, o caminho crítico. Olha, me desculpa, eu dei uma pausinha porque eu tive que dar uma tossidinha, porque deu uma falhada na minha voz. Mas vamos retomar. Aqui em cima, eu tenho os prazos mais otimistas e aqui embaixo eu tenho os mais pessimistas para a realização da atividade. Quando eu somo todos os prazos mais pessimistas, eu tenho o caminho crítico. Entendeu? Então, o que é o caminho crítico? É o pior caminho que existe em termos de gerenciamento do tempo. É aquele que vai levar mais tempo para se realizar. E aí, você consegue ver isso até pela conta, né? Quando você faz aqui o caminho ABC, ABD, que é assim, vira aqui, depois vai para o B, e do D vem do D. Ai, meu Deus. Sai do A, vai para o B, e do B vai para o D, eu vou levar 25 dias para fazer essa atividade. Agora, se eu sair do A, for para o C e depois for para o D, eu vou levar 30 dias para a realização dessa atividade. Então, o caminho crítico, ou seja, o pior caminho é esse aqui, o caminho A, C e D, tá certo? Então, é muito importante a gente fazer esse estudo do caminho crítico, porque a gente consegue enxergar a previsão mais otimista e a previsão mais pessimista. E aí, é uma alternativa a gente parar para pensar sempre na previsão mais pessimista. Por quê? Porque é aquela que a gente vai ter que correr atrás de alguma forma e gerenciar também de alguma forma. Tá certo? E aí, eu vou te mostrar um pouco aí sobre a questão das folgas que a gente falou, né? Então, aqui nas folgas, o que a gente tem? A gente tem dois tipos de folga, que é a folga livre e a folga total. Então, o que é a folga livre? Folga livre é quando eu tenho a quantidade de tempo que a programação da atividade pode ser atrasada sem comprometer o início da data mais cedo das atividades que vêm para frente, tá? Então, em outras palavras, é o tanto que eu consigo atrasar sem ferrar com o início das atividades que vêm lá na frente, a previsão mais otimista dessas atividades. A folga total é um pouco diferente. Na total, eu tenho a quantidade de tempo que eu consigo atrasar a programação daquela atividade em relação à primeira data de início, sem atrasar o término do projeto. Então, na folga livre, eu analiso atividade por atividade. Na folga total, eu analiso todas as atividades do conjunto inteiro do projeto. Então, na folga livre, eu vou olhar o quanto eu posso atrasar sem prejudicar aquela data mais otimista da atividade que vem na sequência. Na folga total, eu vou olhar quanto eu posso atrasar sem atrasar ou sem ferrar com a total. Então, de todas as realizações, de todas as atividades do projeto. Tá certo? E aí, eu vou te apresentar, eu falei que tinha alguns métodos para calcular a duração das atividades, eu vou te apresentar um método que eu considero mais simples e eu acho que também mais acurado para fazer essa estimação, que é o método PERT, que é o Program Evaluation and Review Technique, tá? Falei aqui rapidão, mas está escrito aqui em cima, tá? Então, esse método, ele considera 3 tipos de estimativa.
a otimista, a pessimista e a mais provável de acontecer. E ele assume que essas atividades, elas de um projeto, elas, apesar de elas terem relacionamento entre si, elas são atividades independentes também. Então, você vai fazendo, né? E vai considerando que cada uma das atividades funciona de forma autônoma. Então, como é que eu faço o cálculo nesse caso? E aqui eu vou usar a fórmula, que é o DIJ, que é a duração esperada da atividade, é o resultado do quê? Da duração mais otimista, que é a letra A, mais 4 vezes a duração mais provável, mais a duração pessimista. Tudo isso dividido por 6, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter 3 estimativas sendo utilizadas para dar a duração do tempo, considerando esses três momentos distintos. Eu considero o otimista, o pessimista e o realista. E aí eu vou ter uma duração que tem, digamos assim, considera mais critérios do que os outros critérios anteriores. E nesse método aqui, eu consigo, inclusive, saber qual é a variação da duração de cada atividade. Para isso, utilizando essa fórmula aqui. Então, o SJ ao quadrado, ele é a variação da duração da atividade. Então, quanto tempo pode variar essa estimativa que eu fiz? Para saber disso, eu vou lá e pego a duração pessimista, subtraio da duração otimista, divido por 6 e elevo ao quadrado. Essa daqui é a fórmula que a gente usa para fazer essa estimação do tipo PERT, tá? Aí fica ao gosto do cliente, né? Se você vai usar o top-down, se você vai usar o bottom-up, se você vai usar o PERT, aí eu acho que vai muito de cada gerente de projeto, né? Como que ele visualiza isso. Para mim, ó, eu acho que essa daqui é um pouco mais tranquila aí para se fazer do que as outras, tá certo? Ah, professora, mas como é que eu sei a duração da atividade? Aí tem 2 caminhos. Ou você já sabe isso, 3 na verdade, né? Ou você já sabe isso pela tua experiência, pela tua vivência, você já executou aquela atividade, você sabe quanto tempo leva. Ou você vai ter que pesquisar isso, então você vai ter que ir atrás de informação, você vai atrás de livro, artigo, alguma referência que diga para você quanto tempo leva aquela atividade, ou terceira opção, você vai consultar as pessoas que fazem aquilo. E a partir disso elas vão dizer para você quanto tempo dura na melhor hipótese, na pior hipótese e geralmente na realista quanto tempo leva para ser executado. Tá bom? Então, não são valores que saem do nada, saem da tua cabeça, absolutamente. São valores que têm um referencial. Se você não tem esse referencial, você vai ter que buscar através de um outro recurso, tá certo? E aí, vou terminar aqui para fazer o último vídeo dessa videoaula. Então, de novo, não me abandone. Assista a outra videoaula também, que a gente vai falar de cronograma, tá certo? Então, segura aí, tá quase acabando. Até mais.